estão os senhores André Luiz Rodrigues, diretor superior. Conferência dos resultados da WEG. Começamos com os destaques do trimestre, sendo o primeiro a receita operacional líquida, que cresceu 23,7% em comparação ao segundo trimestre de 2019. A demanda por equipamento de ciclo longo, tanto no Brasil quanto no exterior, em conjunto com o impacto positivo da variação cambial, foram os fatores relevantes para este bom desempenho. Apesar das dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19, que causou impactos negativos importantes em parte dos nossos negócios de ciclo curto. Outro destaque do segundo trimestre foi o EBITDA, que apresentou crescimento de 36,3% e atingiu 732 milhões. A margem EBITDA cresceu 1,7 ponto percentual, atingindo 18%. Ao longo da apresentação, o Paulo dará mais detalhes sobre essa variação. Por fim, tivemos mais um trimestre de evolução do ROIC, como veremos no próximo slide, que apresentou crescimento de 3,2 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2019, atingindo 21,6%. A consistência desse indicador nos últimos trimestres é reflexo da melhora do nosso desempenho operacional, demonstrado pela combinação de crescimento da receita e expansão da margem EBITDA, superando o aumento na necessidade de capital de giro e investimentos realizados nos últimos 12 meses. Passo agora a palavra para o Paulo Polezi continuar. Bom dia a todos. Passando para o slide 5, apresenta a evolução das áreas de negócios nos diferentes mercados. Começo com os equipamentos eletroeletrônicos industriais no Brasil, onde apresentamos crescimento importante nos equipamentos de ciclo longo, em função de fornecimentos destinados principalmente a projetos de papel e celulose e mineração. Observamos, porém, redução importante da entrada de pedidos de equipamentos de ciclo curto na primeira metade do trimestre, especialmente nos motores elétricos de baixa tensão, limitando a receita desses produtos no período. A área de GTD foi novamente o destaque no trimestre, onde grande parte das receitas estão ligadas a equipamentos de ciclo longo. No Brasil, tivemos entregas para projetos importantes, principalmente ligados aos leilões de transmissão realizados nos últimos anos. O negócio de geração solar distribuída, GD, assim como os demais negócios de ciclo curto da companhia, sofreu queda na demanda em relação ao primeiro trimestre de 2020, devido às restrições adotadas no combate à pandemia. Ainda assim, apresentou boa performance quando comparado ao segundo TRI de 2019, dado o crescimento relevante desse negócio apresentado nos últimos 12 meses. Em motores comerciais e appliance, como já havíamos informado no primeiro trimestre deste ano, a redução da demanda teve seu início ainda em março, estendendo-se durante o início do segundo TRI de 2020, período em que clientes importantes tiveram suas operações afetadas devido às consequências da pandemia. Em tintas e vernizes, também houve queda na entrada de pedidos em março, comprometendo as vendas durante o início do segundo trimestre de 2020, período em que segmentos importantes foram afetados devido à pandemia. Ao final do trimestre, percebemos o retorno parcial da demanda, com destaque para as atividades ligadas ao agronegócio e implementos rodoviários. No mercado externo, é importante destacar que a variação cambial teve um papel importante para o crescimento de 23,2% da receita medida em reais. Nas moedas locais, ponderado pelo peso de cada mercado, a receita líquida no mercado externo apresentou queda de 4,8% em relação ao segundo trimestre de 2019. Os equipamentos eletroeletrônicos industriais de ciclo curto apresentaram queda de receita, movimento parcialmente compensado pelo bom desempenho das operações na China, as quais apresentaram atividade similar ao período pré-pandemia no mercado local. Já nos equipamentos de ciclo longo, continuamos com desempenho favorável, com entregas importantes realizadas nos segmentos de óleo e gás, mineração e água e saneamento, contribuindo positivamente para o resultado do trimestre. Na área de GTD, a maior contribuição foi do negócio de transformadores nos Estados Unidos e no México, com entrega de projetos relevantes. Outro destaque foi a operação de geradores nos Estados Unidos, que continua com desempenho positivo,
em virtude da boa carteira de pedidos construída. Em motores comerciais e appliance, a queda da demanda também foi observada de forma generalizada no mercado externo na primeira metade do segundo trimestre deste ano. Por outro lado, destacamos o desempenho positivo em motores comerciais no México, que teve bom desempenho no período, reflexo de ganhos de participação de mercado nos Estados Unidos e também no México, em virtude de conquistas de novos clientes. Já em tintas e vernizes, a paralisação das operações devido às restrições adotadas no combate à pandemia, em especial na Argentina, impactou nossa performance nesse trimestre. O slide 6 mostra a evolução do EBITDA no segundo trimestre de 2020, onde apresentamos um crescimento de 36,3% em relação ao segundo trimestre de 2019. A margem EBITDA fechou o trimestre em 18%, apresentando evolução de 1,7 ponto percentual em relação ao segundo trimestre de 2019. Destacamos o ganho de margem nas operações de ciclo longo, principalmente nos negócios de GTD e de motores industriais de alta tensão, da agilidade em realizar ajustes operacionais devido à pandemia e do impacto da forte desvalorização cambial. Finalmente, no slide 7, mostramos a evolução dos investimentos em CAPEX. No segundo TRI de 2020, os investimentos atingiram R$ 107,4 milhões, sendo 44% destinados ao Brasil e 56% às unidades do exterior, já sob efeito da revisão do plano de investimentos anunciada no trimestre passado, como parte das medidas adotadas para mitigar os impactos da pandemia nos negócios. Lembramos que nosso sistema de produção é baseado no que chamamos de expansão modular, o qual permite ajustar o CAPEX de acordo com a demanda, maximizando o retorno sobre o capital investido. Com isso, eu finalizo minha parte e devolvo a palavra ao André. Muito obrigado, Paulo. Antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de reforçar algumas realizações recentes e comentar sobre as nossas perspectivas para o restante do ano de 2020. Anunciamos recentemente a aquisição de 2 novos negócios em linha com a estratégia da companhia no desenvolvimento da área de negócios digitais, aumentando a nossa oferta de soluções voltadas à indústria 4.0. Em junho, anunciamos a aquisição do controle da MVisia, empresa especializada em soluções de inteligência artificial aplicada à visão computacional para a indústria. E no início deste mês, anunciamos a aquisição do controle da Birmind, empresa de tecnologia atuante no mercado de inteligência artificial aplicada à Industrial Analytics. Apesar da melhora gradual na dinâmica dos negócios de ciclo curto verificada no final do trimestre, ainda não podemos afirmar que a crise foi superada. Incertezas com relação à recuperação econômica dos países onde atuamos e uma possível segunda onda de contágio global podem impactar os nossos negócios nos próximos meses. Por outro lado, nossa carteira de produtos de ciclo longo deve continuar trazendo estabilidade e resiliência sobre os nossos negócios para o restante do ano. Apesar da melhora apresentada nas margens da companhia, lembramos que elas podem apresentar volatilidades, por conta das incertezas presentes no mercado e pela própria dinâmica dos negócios da WEG. É importante destacar que tivemos alguns impactos pontuais nesse trimestre, como redução de jornada e antecipação de férias, que não serão recorrentes nos próximos trimestres. Por fim, eu gostaria de reforçar que continuaremos tomando todas as medidas necessárias para proteção, prevenção e mitigação, visando preservar a integridade de nossos colaboradores e minimizar, tanto quanto possível, impactos em nossas operações, como temos feito desde o início da pandemia. Encerro aqui a nossa apresentação. Por favor, operadora, podemos seguir para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Alex Falcão, HSBC. Bom dia a todos. Na verdade, eu queria falar um pouco de solar e de geração distribuída. Eu queria entender qual que é o impacto dessa medida de zerar, que o governo fez de zerar a importação de
placa fotovoltaica para o business de vocês? Segundo, como é que está a evolução do CD novo que vocês abriram, que tinha uma capacidade gigantesca, quão ocupado ele está e como é que estão indo essas vendas? E se você puder comentar um pouco, finalmente, se vocês pretendem abrir como uma divisão de negócios esse de automação, indústria 4.0, qual que é o tamanho desse business hoje e o que vocês esperam de tamanho de business daqui para frente? Obrigado. Falcão, bom dia. Obrigado pela pergunta. André Salgueiro aqui. Vou responder a primeira parte do solar, as perguntas que você fez, e depois eu passo para o André Rodrigues aqui para ele responder a parte dos negócios digitais, indústria 4.0. Recentemente teve esse anúncio, né, do ex-tarifário dos painéis solares e alguns outros equipamentos. Na verdade, esse é um processo de ex-tarifário que acontece normalmente, né, ele não vale só para equipamentos solares, ele pode ser aplicado para outros equipamentos, e normalmente ele é aplicado para produtos e equipamentos não fabricados aqui no Brasil. Então, não tem interferência sobre os equipamentos que a gente fabrica aqui no Brasil, e do ponto de vista geral, ele tende a ser positivo para o mercado, porque ele vai abaixar o custo dos equipamentos importados, principalmente os painéis solares, que acaba sendo um componente muito importante dentro dos sistemas solares. Então, assim, do ponto de vista geral, acho que a iniciativa é bastante positiva para o negócio e tende a fomentar esse negócio aí ao longo deste período com essa redução do imposto de importação dos equipamentos ligados à geração solar. Como é que está a dinâmica deste negócio, né? Falando um pouco da parte de geração distribuída e depois eu falo um pouco da parte de geração centralizada das fazendas solares, né? A parte de geração distribuída é um negócio que vem evoluindo bem nos últimos anos, né? A gente já vem reportando isso há algum tempo, mas é um negócio de ciclo curto que, como todos os demais negócios de ciclo curto da WEG, acabou sentindo um pouco o efeito da pandemia. Então, no primeiro momento, ali no mês de abril, a gente teve até restrição dos integradores conseguirem entrar nas residências, nos comércios para fazer as instalações, então teve uma redução significativa. A partir de maio e junho a gente começou a ver uma retomada, mas ainda assim é um segmento que está rodando abaixo do período pré-crise, né, do primeiro trimestre deste ano. De qualquer forma, é um segmento que tem boas perspectivas de médio e longo prazo e a gente acredita que, através do nosso modelo de negócio, via integradores, a marca da WEG, que é muito bem reconhecida nesse mercado, a gente vai ter oportunidade de continuar endereçando esse mercado e aproveitar a retomada que deve acontecer daqui para frente, né? Acho que a grande dúvida é como vai ser essa retomada e em que velocidade ela vai acontecer. Com relação às fazendas solares, os projetos de geração centralizada, a gente teve nos últimos leilões aí que aconteceram nos últimos anos uma série de projetos dedicados à geração solar. Esses projetos, muitos deles ainda não tiveram seus fornecedores definidos, né? Então, a gente chegou até a mostrar essa informação no último WEG Day, com relação aos últimos leilões ali de 2018 e 2019, praticamente todos os projetos leiloados eles ainda não foram contratados. Então tem bastante oportunidade no mercado, mas o fato é que, por questões macro, câmbio, a questão do custo da energia está mais barato por conta da crise, o pessoal não tem um incentivo tão grande de antecipar esses projetos e vender essa energia no mercado livre, o pessoal está esperando um pouco mais e vai tender a fazer esses projetos mais próximo do prazo regulatório, né? E a gente está falando de leilões A-4, A-6, então são projetos que devem acontecer aí ao longo dos próximos anos. Então é mais ou menos por aí, né? As perspectivas continuam boas de médio e longo prazo, com alguns impactos aí por conta da crise e da pandemia no curto prazo. Falcão, com o André Rodrigues, com relação aí à indústria 4.0, as últimas informações que nós divulgamos, né? Nós anunciamos recentemente a aquisição de 2 novas empresas, né? Que faz parte da estratégia da companhia para expandir os nossos recursos da WEG Digital Solutions, da plataforma IoT da WEG Knowledge, com a aquisição da MVisia, né, especializada em soluções de inteligência artificial aplicada à visão computacional para a indústria, e da Birmind, né, que é provedora de inteligência, de tecnologia de inteligência artificial e machine learning, aplicada a soluções, como eu disse na apresentação, de Industrial Analytics,
a companhia, a gente entende que hoje a gente completa o nosso ecossistema digital. De forma simplificada, né, a nossa proposta de soluções digitais é um ecossistema que conecta, integra equipamentos, sensores, através das soluções como o VEG Motor Scan, coleta, transmite, armazena dados com a solução providas pela V2Com, monitora, controla, automatiza operações através do software de gestão como o MES da PPI Multitask, e agora, né, com essas aquisições, vai realizar análise em tempo real através do uso de inteligência artificial e machine learning para otimização industrial, como é o caso das soluções da MVIS e da Trimind, né? E a expertise da VEG é aplicada ao desenvolvimento dessas tecnologias, né, mais eficientes para o crescimento contínuo da indústria 4.0 e também dentro da companhia, né? A gente sempre informou que esse negócio são negócios adjacentes ao que a gente já produz, né? A gente não está no momento ainda, hoje a gente divulga, né, toda a receita, os resultados, as receitas, né, dentro do equipamento elétrico eletrônicos industriais. A gente não está no momento ainda de ter a abertura desse negócio, né, da receita desses negócios de forma separada. A expectativa, sim, é positiva de crescimento, a gente já tem falado nisso, né, e o que era importante nesse momento, fechar, então, né, esse ecossistema, e com essas aquisições a gente fechou, então, digamos, a fase 1 da nossa estratégia está completa, e agora a gente já tem alguns produtos no mercado, né, como o VEG Motor Fleet Management, né, que é um sistema que controla uma frota de motores, utilizando todas o conhecimento dessas empresas adquiridas, e a expectativa, sim, que esse negócio cada vez mais vai crescer dentro da organização, né, e como soluções adjacentes a tudo que a gente já tem. Tá, mas só para entender, a ordem de grandeza desse business hoje é o quê? Dezenas de milhões de reais? Menos de 100 milhões de reais? Menos que isso? Só para entender o tamanho disso hoje. Falcão, é pequeno ainda. É pequeno ainda, né? E agora tem todo um trabalho de criar sinergia entre os negócios, né? E se tornar mais relevante ao longo do tempo. Tá ótimo, obrigado. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Gabriel Rezende, Bradesco BBI. Oi, pessoal, bom dia. Eu tenho duas questões. A primeira, em relação ao ciclo longo, o André comentou que algumas empresas estão postergando projetos agora, por exemplo, nas usinas solares, e deixando isso para acontecer mais para frente aí no prazo regulatório. Eu queria entender como que vocês veem o risco da recomposição da carteira de ciclo longo, pensando aí também em outros segmentos, além de GTD, pensando aí também em motores para uso industrial. Se a gente pensar no impacto da pandemia aí na economia global, como que os clientes de vocês devem se comportar aí para recompor essa carteira, pensando em novos projetos. E a segunda questão, vocês comentaram também no começo sobre a adesão em P936, queria entender como que isso deve ser no terceiro trimestre agora, talvez no segundo semestre do ano, como que vocês já aderiram, se não vão aderir? Gabriel, bom dia, Paulo Polese aqui. Sobre a sua pergunta sobre ciclo longo, em complemento ao que o Salgueiro comentou, acho que cabe aqui alguns esclarecimentos, algumas informações aí complementares, né? Acho que o primeiro ponto é o seguinte: a nossa carteira de ciclo longo, ela foi construída nos últimos trimestres. A gente tem falado bastante disso e ela é bastante positiva, está no melhor nível dos últimos anos, né? Tanto isso no Brasil como no exterior. Então é importante falar que, quando a gente fala de ciclo longo, atualmente nós nos referimos também ao exterior, certo? Outro ponto que é o seguinte: esses projetos, eles não costumam ser afetados por volatilidade de curto prazo, como essa que nós estamos vivendo agora, né? Dado o processo de planejamento que é muito extenso, também as questões de decisão que envolvem muitos recursos nesses produtos. Então, as empresas tomam uma decisão e vão avante e concluem. Então, isso nos dá o conforto de ter uma carteira mais sustentável para o próximo ano, né?
Quanto a novos projetos, como eu estava dizendo, é difícil fazer previsão nesse momento. A gente tem um cenário econômico ainda bastante volátil e a gente está trabalhando com uma certa redução por novos projetos, é natural nesse momento, mas a gente precisa ter uma melhor visibilidade aí a médio e longo prazo com o final da pandemia, né? Antes disso, é muito precipitado a gente passar um número, né, nesse sentido. Para o último ponto, eu queria lembrar que a gente tem, né, para o ano que vem, um projeto de geração eólico importante para a nossa carteira, e essa receita já começa a acontecer em 2021 também. Então, no cômputo geral, a gente tem uma carteira sustentável para 2021 e a gente tem que continuar monitorando o mercado. É isso. E, Gabriel, com relação à redução de jornada, o André Rodrigues falando, né? A gente comentou, quando a gente divulgou os resultados do primeiro trimestre, que já no segunda quinzena de março nós estávamos sentindo aí a queda da entrada de pedidos dos negócios de motores comerciais e appliance, né? E isso se continuou, né, ao longo de abril, que nos obrigou a entrar desses negócios, e junto com tintas e vernizes, já em maio, um processo de redução de jornada, que variou, dependendo de fábrica, entre 25% e 50%. Desses negócios, com a evolução, a recuperação, né, desses negócios, a redução de jornada em ambos terminaram no final de junho. E no mês de maio, a WEG Motores Industrial de baixa tensão iniciou também um processo de redução de jornada que continuou até agora o mês de julho. Com a visibilidade da entrada de pedido que nós temos, nós tomamos uma decisão ontem de então finalizar a redução de jornada na WEG Motores Industrial, ou seja, todas as operações aí no Brasil estão agora a partir de agosto, né? Então, desculpa, a WEG Motores Industrial volta a produzir então a partir de agosto, saindo da redução de jornada, com base, lembrando, ciclo curto, a visibilidade de carteira é curta, 2, 3 meses, em alguns casos no máximo, né? Então, hoje, essa situação se justifica, então, a empresa deixar a redução de jornada. Vamos acompanhar o que vai acontecer ao longo do segundo semestre para ver se isso vai ser sustentável. Obrigado pelas respostas. Então, no ciclo longo, a sua entrada de pedidos ela já chegou nos níveis pré-crise? Gabriel, não dá para configurar dessa forma, níveis pré-crise. A gente tem uma entrada de pedidos, ela foi construída em trimestres anteriores, a entrega dela acontece em 2021 e 2022. Alguns pedidos, eles continuaram acontecendo, sim, nesse trimestre, mesmo depois da pandemia, que, como eu disse, são projetos que já estavam decididos, implementados pelos players, e eles continuaram sendo endereçados aqui dentro da companhia, gerando contratos. Como eu te disse, ainda não dá para a gente ter uma visão se eles são no mesmo nível pré-pandemia, mas alguns casos continuaram acontecendo. E os novos pedidos daqui para frente a gente tem que continuar monitorando, mas ainda é muito cedo para passar alguma informação a respeito disso para vocês. Tá certo, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, Banco JP Morgan. Oi, bom dia. Duas perguntas também. Quando a gente olha a questão da margem, enfim, vocês até comentaram durante o call que algumas medidas foram temporárias, né, antecipação de férias, redução da jornada de trabalho, enfim. Tem algum processo que vocês conseguiram melhorar durante a pandemia que vocês acham que está aí para ficar? Enfim, a pergunta no final é do que vocês tiveram de economia com a crise, tem alguma coisa que vocês aprenderam que vai ficar implementada aí no longo prazo? Isso pode gerar uma economia, sei lá, 10, 15, 5% do que vocês vinham fazendo antes, ou seja, a empresa pode operar de maneira mais eficiente do que a gente via. E só no tema do backlog aqui, do ciclo longo, pelo que eu entendi, é correto afirmar que até 2021 você está com um pipeline, ou enfim, com um nível de receitamento bastante estável, né? Então, a ideia é entender se seu backlog duraria até quando, né? Pelo que foi comentado anteriormente, imagino
que até 21 isso está muito bem, mas queria entender se tem de 22, 23, entender um pouco como é que é a maturação desse backlog que vocês têm hoje na carteira. Oi, Marcelo, é o André Rodrigues falando. Então, vamos falar um pouquinho dos principais impactos da margem nesse trimestre, né? E aí, um pouco, evoluir para responder o ponto principal da tua pergunta aí de continuidade, do que poderia ser perene, né? Bom, primeiro, né, que a melhoria da margem, ela aconteceu com melhoria das operações de ciclo longo, né, com participação importante dentro da ROL consolidada nesse trimestre, né? A gente já disse no outro trimestre que normalmente ciclo longo representa 35% da receita. O fato de essa carteira estar boa para esse ano e mais o fato da queda do ciclo curto no trimestre representou 40%, né? E alguns exemplos desse desempenho, a gente pode citar a parte de T&D, né? Com transformadores e subestações entregues aí para projetos relacionados aos leilões, né, que foram realizados aí no Brasil, e a crescente demanda desses produtos nas usinas de geração de energia renováveis, como solar e eólica, né, no Brasil e na América do Norte, onde nós somos a liderança desse mercado, né. Na parte de motores e automação, demanda recente e também crescente por equipamentos, como painéis de automação, eu estou dizendo aqui de ciclo longo, né, e motores de média e alta tensão para projetos de longo prazo, em segmentos aí no Brasil mais voltado a papel e celulose, indústria, né, e mineração, e lá fora também água, saneamento e óleo e gás, né. E entrou também o fato, né, da agilidade que essa companhia sempre teve, né, para endereçar todas as questões que envolvem custo fixo em momentos de crise, né. E na pandemia não foi diferente, e aí nós entramos com os programas de redução de jornada, concentração de férias, né, de todo o pessoal indireto, sobretudo, e daquelas empresas que já estavam sinalizando uma queda de backlog, o pessoal operacional nos meses aí, nos meses aí do segundo trimestre, né, e isso teve um impacto, redução de viagem, que também está acontecendo, teve um impacto também positivo, né, na margem do trimestre, né. E a gente não pode esquecer também o impacto da desvalorização cambial que aconteceu, né. A gente sempre fala que no médio e longo prazo, né, a correlação do câmbio e a margem é baixa, mas os momentos de forte desvalorização cambial, né, num curto espaço de tempo, os negócios com maior exposição no mercado interno são beneficiados, né. Isso com o impacto do câmbio da receita direto, enquanto o custo, sobretudo em ciclo longo, vai acontecendo anteriormente, né? Então, isso explica um pouco a margem, o impacto da margem do trimestre. E sim, né, primeiro, a companhia, independente de pandemia ou não, a gente sempre trabalha com programas de redução de custo. Então, por exemplo, a redução de viagens, com essa questão da dificuldade de deslocamento, a queda foi brutal, né? Ela, em algum momento, ela vai voltar, mas com certeza não vai voltar no mesmo patamar que nós tínhamos no passado, porque, como o mundo inteiro está fazendo, a gente está usando aí as tecnologias digitais para melhorar, né, o processo de comunicação, de interação com as unidades lá fora ou com o pessoal externo, sem necessidade de deslocamento, né. Em paralelo a isso, né, a companhia já está anunciando que estava investindo cada vez mais em modernização das nossas instalações, né. Quem visitou a WEG há 5 anos atrás e visita hoje já consegue ver muito mais robôs em operação, muito mais processos automatizados como a gente tinha no passado. E isso continua, né. E é claro que em momentos como esse, né, onde também a gente sofreu, sobretudo no começo da pandemia, com o absenteísmo, né, porque as pessoas ficam doentes, porque o transporte público estava, em algumas cidades que nós operamos, não estavam operando, a gente vê os benefícios disso, né? Então a companhia vai continuar investindo, como eu disse, quem visitou a WEG há 5 anos atrás tem hoje uma percepção diferente do que está automatizado. Quem visitou a empresa no último WEG Day viu a área da automação com muitos processos automatizados. Na próxima visita que vocês vão realizar, vocês vão ver que a gente já tem também outras unidades também tomando esse benefício.
né? E buscas também, como sinergias de compra de matérias-primas e tudo mais, né? São ações que a gente tem tomado e que vão se perpetuar. Perfeito, só a questão do backlog. Isso. Mota, bom dia ao colega aqui falando. Pontuar algumas questões aqui. A VEG, ela tem várias unidades de negócio e é complexo a gente dar um indicador único aí de backlog. Então, só para ajudar, a gente tem, por exemplo, o eólico, que tem um backlog longo, chega a ser 3, 4 anos, depois a gente tem os negócios de T&D, que passam um período longo, 2, chega a 3 anos, às vezes mais. Você tem os negócios de energia, de geração, de biomassa, em torno de 1 ano. Aí você tem as fazendas solares, que é menos de 1 ano, e até o GD, que é mais curto ainda. Então, são carteiras que elas vão sendo construídas de tempo em tempo. Então, voltando à nossa pergunta, antes da pandemia, a gente estava num momento muito positivo de construção de carteira, e um ano positivo a gente entra, todo ano a gente entra com uma carteira construída e outra parte a ser construída. Então, digamos que mais de 50% dessa carteira, num ano positivo, ela já começa sendo construída. Então, é nesse patamar que nós estávamos antes da crise. Então, isso nos dá condições de buscar preencher essa diferença para os 100% da carteira em 2021, e assim sucessivamente. Então, esse é o ambiente que a gente vive. É muito difícil dar um número único para você, mas a gente tem condições, sim, de construir uma carteira em 2021 bastante positiva. Perfeito. Obrigado, Paulo. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Vitor Mizuzaki, Bradesco BBI. Oi, bom dia e parabéns pelo resultado. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, pensando em ciclo de investimento, né? Quando a gente pega os últimos anos de resultado, a gente teve primeiro eólica, depois essa entrada de receita de solar, né? Em paralelo também receita de transmissão. Faz sentido a gente esperar que nos próximos anos todo esse investimento que pode ser destravado, né, no setor de saneamento, isso pode ajudar a sustentar o crescimento da VEG. E a segunda pergunta, com relação ao retorno, vocês mencionaram, né, no call essa questão de margem, mas quando a gente olha o ROIC da VEG, a gente vê uma consistência de melhora de ROIC, né? Então, a minha dúvida é se dá para considerar que esse ROIC acima de 20% seria um novo patamar que a gente pode esperar daqui para frente. Oi, Vitor, é o André Rodrigues, né? Então vamos falar então do marco aí do saneamento, né? O que a gente tem de informação até agora, né? O primeiro ponto é o seguinte: a VEG, e a gente já apresentou no VEG Day, água e saneamento é um segmento importante para a companhia. A empresa há muito tempo já se estruturou em nível global, né, para tratar esse assunto, porque muitos dos EPCistas são internacionais e ficam fora do Brasil, então a gente já se estruturou muito bem, né? Então hoje é um dos principais segmentos para a companhia, né? A gente já fornece equipamentos do setor há muitos anos, né? Não só motores, mas também inversores de frequência, outros equipamentos de automação e até tintas para tubulações de água e esgoto, né? Vale destacar também, né, que as nossas, como eu disse, as soluções da indústria 4.0 são adjacentes, também podem servir, né, para ser utilizada nesses projetos, né? É difícil quantificar o que a gente tem hoje de informação, são as informações do governo, né? Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, né? Independente se é positivo para a VEG, isso é positivo para o país, né? Em 2017, só metade das residências tinha esgoto, tratamento de esgoto, né? Num país como o Brasil, eu acho que isso não é admissível. O marco fala de investimentos que podem chegar a 700 bilhões, né? Até aí a 2030, sendo prorrogado até 2040. E com base nas informações que a gente levantou, né, sim, é positivo porque quando a gente fala de água, você precisa falei um pouco dos equipamentos, mas só para a gente seguir um pouco uma linha de raciocínio, uma cadeia, né? A gente precisa de bomba precisa de motor elétrico
Motor elétrico precisa de eletricidade. Eletricidade precisa de geração, que precisa de transformador, que precisa de subestação, que precisa de painel de automação, que precisa de inversor de frequência. E no caso da VEG, além de tudo isso, né, tem muita tubulação para isso, né, em termos de infraestrutura, e precisa de tinta industrial. Então, a VEG é uma das líderes do mercado, né? Então, sem dúvida, é positivo. Né? Vamos ver como é que vai se comportar esse nível de investimento ao longo do tempo. Eu acho que talvez é natural que, no primeiro momento, entre toda essa parte de investimento mais pesado de tubulação, para depois toda a parte de equipamentos, né? Mas com base na visibilidade que nós temos hoje do marco, né? Nós conseguimos aí medir que o que é endereçável desse investimento para a VEG é algo em torno até 4% desse CAPEX pode ser endereçável aos produtos da VEG. Acho que isso é com o que a gente tem de visibilidade, né, até o momento, né? E a gente vai atualizando vocês aí ao longo do tempo. Com relação à expectativa de ROIC para os próximos trimestres, né? Realmente, nós divulgamos um ROIC muito positivo, né? A expectativa nesse ano, a gente entregar mais um ano de um ROIC saudável. É bom lembrar, né, que mesmo que a gente não abrindo as expectativas do ROIC, o ponto importante é considerar que a gente pode ter oscilações do comportamento do ROIC nos próximos trimestres, né? Nos últimos trimestres, nós temos conseguido entregar crescimento de receita e expansão de margem, isso tem beneficiado o ROIC. Tivemos algumas ações pontuais, né, como eu já disse, na questão da margem, né, que impactou, sobretudo, os resultados, né, como redução de viagens, redução de jornada, né, férias concentradas num trimestre. Né, basicamente, nós puxamos todas as férias do ano nesse trimestre e eu não vou ter o benefício que era diluído ao longo do ano. Né. E por conta disso, né, a gente não pode afirmar que, nesse momento, que esse trade de crescimento de receita e expansão de margem vai continuar. Né? E, adicionalmente, a gente tem que lembrar também, né, que, em algum momento, a gente tem que aumentar o nosso envelope de investimentos para suportar o ritmo de crescimento da VEG. Então, a gente pode ter impacto, sim, um pouco, ter uma queda do ROIC no futuro, levando em consideração que a empresa precisa investir para crescer, né? Mas mesmo assim, né, o nosso foco de crescimento sustentável, mantendo os bons resultados e retornos, e um ROIC atraente vai ser sempre contemplado. Ótimo, obrigado. Se eu puder só fazer um follow-up sobre esse saneamento, quando a gente faz a comparação, né, com o solar, a solução para fazer solar, em que no fim você acaba entregando um turnkey, em saneamento, de repente ainda é muito cedo discutir isso, mas vocês acham que também teria a forma de vender a solução, né, também seria diferente ou não? Não, Vitor, nesse caso o modelo é diferente, né? A gente entende que se a gente fizer isso, a gente vai invadir o espaço dos nossos clientes. Ótimo, obrigado. Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Caterine Kiselar, Banco do Brasil. Bom dia, empresários, parabéns aí pelos resultados. Do meu lado aqui, duas perguntas, até fazendo um gancho com a pergunta anterior, vocês comentaram quanto à necessidade de dar um up no nível de investimentos para suportar o crescimento da companhia. Só para a gente ter uma ideia, no pós-pandemia, né, que tem intimidado um pouco as sinergias, o que vocês esperam de níveis de investimento e quais seriam os focos? Caterine, bom dia, Paulo Colégio. A VEG ela tem uma disciplina muito constante e regular na aplicação do CAPEX. Se você observar séries históricas e ter o prazer de depois te passar o volume de CAPEX em relação à receita e tudo mais, você vai ver que a companhia sempre mantém um nível saudável de investimento
em geral é próximo uma vez a depreciação. Em momentos que existem oportunidades claras de expansão no mercado, esse nível sobe. Então, posso te dar um exemplo, na meados de 2014 a 2016, a companhia, esse nível de investimento de CAPEX chegou próximo a 2 vezes a depreciação, quando a companhia investiu pesadamente no México e também na China, na ampliação de fábricas e principalmente na fundição do México. A companhia consegue fazer isso de uma forma muito disciplinar, aumentando esse CAPEX. A gente tem uma posição financeira bastante robusta e que isso permite continuar crescendo e mantendo um ROIC sustentável, como o André acabou de mencionar, né? Esse ano, agora especificamente 2020, era um ano antes da pandemia que a gente chegava a ter um valor, essa informação é pública, né, perto de 700 milhões de reais de investimento, que é um patamar acima do que uma vez a depreciação, que agora a companhia está revisando num patamar inferior a isso. Na medida que o mercado recuperar e as condições forem mais visíveis, a companhia tende a voltar esse investimento nesse patamar, porque nesse momento nós não estamos cancelando nenhum projeto, né? A gente está postergando alguns, a realização deles, mas a companhia não está cancelando nenhum projeto. Então, na medida que as condições forem mais favoráveis, ela volta no seu nível adequado de investimento para suportar o crescimento que a companhia precisa fazer. Perfeito. Se você me permite uma segunda pergunta agora relacionada a soluções digitais, né? A WEG, na semana passada, ela deu publicação a uma pesquisa da Sebrae McKinsey sobre os potenciais ganhos da indústria 4.0, né? Nessa publicação, vocês mencionaram a redução de custos de manutenção de 10% a 40%, diminuição do consumo de energia, ganho de produtividade também de 10% a 25%, né? E potencial maior previsão da demanda. A gente entende esses ganhos da indústria e soluções digitais como potenciais aos clientes, mas até tirando os clientes do contexto, o quanto a gente pode atribuir de benefício para a WEG aí para os próximos períodos dessas soluções digitais aí adquiridas e desenvolvidas como ganhos para as operações da WEG aqui dentro e fora. Oi, Catarine. O André Rodrigues. Não, sem dúvida, isso não é aplicado só para os nossos clientes, né? É aplicado para a WEG. Eu disse que parte dos investimentos previstos, né, estão voltados à modernização das nossas fábricas, né? A título de informação, nós completamos mais um investimento de aumento de capacidade na planta de Rugal, e é uma planta mais moderna da WEG e é a mais automatizada. Toda a parte de armazenagem da planta inteira é realizada por robôs, é 100% automatizada, e a gente cada vez mais vai investir na melhoria dos nossos processos usando essas soluções, né? Outro exemplo, eu falei do Motor Fleet Management, né? O primeiro local que a gente aplicou o Motor Fleet Management foi uma das fábricas da WEG que a gente já automatizou utilizando essa solução. Então, a vantagem da WEG é que a gente consegue fazer um teste primeiro dentro da companhia e depois oferecer para os nossos clientes, né? Ou seja, o produto já chega numa fase de maturidade muito avançada a partir do momento que ele é colocado no mercado. Então, sem dúvida, a companhia, os negócios digitais não foram desenvolvidos só para porta para fora, mas para a porta para dentro a gente já está tomando esses benefícios. Perfeito, muito obrigada. A nossa próxima pergunta vem de Regis Cardoso, Credit Suisse. Bom, pessoal, bom dia, obrigado pela pergunta. Duas perguntas rápidas de minha parte. A primeira delas é saber se vocês, peço perdão se já tiverem comentado, porque eu perdi o início do call, tá? Mas se vocês de alguma forma já fizeram uma avaliação dos impactos potenciais das reformas tributárias que estão em discussão hoje no Congresso, tanto do ponto de vista do que se implica para exportação, ou mesmo se tem algum outro impacto assim, que a gente deveria considerar pensando nas operações da WEG. E aí uma segunda pergunta, um efeito predominante, assim, muito forte no primeiro trimestre agora, foi
o efeito de desvalorização do real. E o real, entendo eu, é a moeda funcional, se não de todas, mas da maioria dos balanços consolidados pela empresa. Então, a minha dúvida é o seguinte: se vocês entendem que a margem do primeiro trimestre agora foi ajudada por um efeito de estoque à medida que o estoque, né, que o COGS foi constituído a um real anterior mais desvalorizado, né, desculpa, um efeito mais baixo, né, um real mais valorizado. Obrigado. Oi, Regis, André Rodrigues falando. Primeira, a reforma tributária, né, que foi apresentada, então, aí ao presidente do Senado nessa semana, né, nós temos uma análise preliminar, tudo muito recente ainda, né, e ela traz, a nossa análise preliminar, sim, ela traz alguns benefícios, né, que a gente entende até o momento, né. Primeiro ponto, não só quantitativo, vamos falar assim, é que quem vive Brasil e opera no Brasil sabe de toda a complexidade, né, de lidar com todo o sistema tributário. Ela faz regras consistentes, isso é muito bom, né, evitando discussões futuras entre fisco e contribuinte. Né, a gente tem a informação, o contencioso tributário no Brasil representa 51% do PIB, né? O tempo médio de um processo de execução fiscal na Justiça leva 8 anos, então imagina só o que isso acarreta na vida das empresas, né? E é toda a insegurança que você tem com relação a isso, né? Ela traz definição de base de crédito, de débito amplo dos processos produtivos, né? Ou seja, todos os insumos dão direito a crédito e sendo tributada a receita bruta, excluindo o ICMS e o ISS. Então também está claro, é positivo, né? A gente está se aprofundando, né? Mas o que a gente pode já informar, né, é que avaliando essa proposta, preliminarmente, a gente entende que não trará impacto de aumento de carga tributária para as operações da VEG, né? E outro ponto é o seguinte, né, adicionalmente, né, que qualquer reforma que traz mais competitividade e simplificação é positivo para o país, né? As empresas gastam em torno de 1.500 horas por ano para declarar toda aí essa parte tributária, né? Simplificação traz menos custo, né? E o brasileiro, fica claro, né, que a gente também paga muito mais imposto daquilo que a gente chega, então essa reforma acho que vem para melhorar isso daí. Regis, bom dia. André Salgueiro aqui. Com relação ao impacto da variação cambial na margem, na verdade, assim, a gente chegou até a fazer alguns cálculos de regressão, né, olhando para trás, para mostrar comprovar se existe essa correlação de câmbio com a margem da companhia, e a gente observou que, analisando um período longo para trás, essa correlação ela é baixa, né? Então, a gente não gosta muito de colocar o câmbio no contexto de margem, porque, obviamente, ele impacta as receitas, mas como uma boa parte da nossa estrutura de custo, ela também está em moeda forte, principalmente a parte de metais, ela acaba, de alguma forma, sendo corrigida. E a gente também tem negócios com dinâmicas diferentes, né? Então, você pega os negócios maduros da VEG, ou a parte de motores elétricos, principalmente, e de geradores, que são mercados onde o componente de exportação é um componente muito importante, ele acaba tendo um benefício. Mas você pega outros negócios, como a VEG Automação, por exemplo, que boa parte dos componentes eletrônicos eles são importados, mas ela tem uma exposição pequena ao mercado externo, esse impacto do câmbio ele não é tão positivo, né? Ele pode ser até negativo, dependendo da magnitude. Então, quando você analisa o todo, essa correlação acaba sendo relativamente baixa por conta disso. Só que a gente também não pode negar que quando tem um impacto de variação cambial muito forte, né, uma desvalorização muito forte, num espaço de curto muito tempo, como a gente viu agora no segundo trimestre, a tendência é que as receitas elas sejam corrigidas direto, né? Então o impacto na receita ele acaba acontecendo na veia, e a estrutura de custo é um pouco do que você falou, né? A gente já tinha um estoque, a gente já tem compras programadas, então esse impacto no custo ele acaba sendo um pouco mais gradual. Então a resposta curta para a sua pergunta é sim, né? Tem sim um impacto do câmbio na margem, mas esse impacto ele tende a se normalizar no médio e longo prazo à medida que a gente vai corrigindo
esse impacto do câmbio na parte de custo também. Obrigado, pessoal. Super completo essa resposta, ficou muito claro. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Fernando Leitão da Cunha, JB Investimentos. Senhores, bom dia. Parabéns mais uma vez pelos resultados. Eu queria tentar explorar um pouco mais, quer dizer, a área digital da WEG, né? Quer dizer, a WEG vem se transformando, né, de uma indústria de transformação para também uma indústria de soluções, né? Então, tem baterias de armazenamento, tem essa fase 1, né, do ecossistema digital que foi encerrada agora com essas últimas aquisições. Quer dizer, então, eu gostaria de saber, quer dizer, dentro de todos esses novos negócios da WEG, o que vocês veem com uma maior possibilidade, né, de gerar resultados para a WEG? E a segunda pergunta seria, como você falou de encerramento da fase 1, quer dizer, quais seriam as próximas fases do projeto 4.0? Obrigado. Oi, Fernando. Fica difícil a gente afirmar, né, qual que vai ser a participação no futuro, né, o que a gente aposta que vai se desenvolver primeiro, né? Você pega aí, você comentou o assunto do Battery Storage System, né, que é muito complementar a todo o desenvolvimento de renováveis, né, porque o sol não brilha a todo momento, o vento não sopra a todo momento, né, então é uma solução para você ter uma melhor otimização do uso dessa energia que foi gerada através de renováveis. O que eu posso dizer é o seguinte: tudo que a WEG desenvolve, a WEG tem uma estratégia de longo prazo, né, e uma estratégia que a gente é muito fiel na execução. Então, tudo isso foi construído e continua sendo construído para garantir que lá na frente a gente possa também se beneficiar de tudo isso e possa propiciar a oportunidade de contínuo crescimento, né, que a empresa sempre busca ao longo do tempo. Então, como já respondi na pergunta do Falcão, né, hoje é um negócio pequeno, né, são soluções adjacentes, são complementares aos nossos negócios, aos nossos equipamentos, né, e a expectativa é positiva lá para frente, né. Então, é isso que a gente consegue hoje afirmar com firmeza. E a segunda questão era com relação a... Desculpa, eu me perdi um pouquinho. Você falou que encerraram agora a fase 1, né, do projeto 4.0 com esse ecossistema. Quer dizer, então existiria a fase 2 ou outras fases? Então, olha, por que a gente adotou essa abordagem, né? A indústria 4.0, tudo ligado nessas novas tecnologias, é um negócio muito amplo. Se você começa a investir em muitas coisas, você corre o risco de perder o foco. E perdendo o foco, né, muitas vezes é até difícil você ter uma abordagem correta com o teu cliente sobre de que forma você pode ajudar. Por isso que a gente, né, através daquela descrição que tudo começa com sensor, depois você precisa de telemetria, você precisa ter software de gestão, né, e a inteligência artificial para otimizar tudo isso, foi o que a gente identificou que é um bom começo para a gente, né. A gente está desenvolvendo as próximas fases ainda, mas eu vou te dar um exemplo. Inteligência artificial, de uma forma muito simplificada, a gente, nessas duas aquisições, a gente está tratando o assunto de visão computacional e a parte de analytics números, né? Mas você também pode ter soluções voltadas a som, né? E trabalhar a inteligência artificial com relação a isso. Tem a parte cognitiva. Então, são algumas coisas que a companhia pode continuar desenvolvendo e avançando, né? E cada vez mais, né, colocando, eu dei o exemplo, né, usando o Motor Scan, usando essas tecnologias por Motor Scan, que é um chip que você coloca no motor. Nós temos outros sistemas, né, que também são aderentes a outros equipamentos da companhia que podem continuar, né, se desenvolvendo. Por exemplo, tudo que envolve a transmissão e distribuição, né, que envolve informações que você pode captar do grid, né, através de soluções de telemetria da V2Com, que tem uma ligação com o sensor, com os nossos transformadores e assim por diante, né?
Então ainda tem muita coisa que a gente vai desenvolver, mas a gente preferiu focar no que foi descrito até o momento sobre o que essa estratégia, digamos, é de curto prazo da companhia. Ok. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns aí. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Lucas Barbosa, Morgan Stanley. Bom dia, André e Paulo. Obrigado por pegarem minha pergunta e parabéns pelos resultados. A minha pergunta é sobre a rede de distribuidores que vocês têm no Brasil. Vocês têm visto algum movimento no número de distribuidores que vocês têm aqui, talvez alguns deles fechando por causa de dificuldade financeira? Vocês acham que tem algum risco da capilaridade que vocês têm hoje diminuir por algum tempo? Eu entendo que no longo prazo acho que isso se normaliza, mas talvez tenha algum risco disso diminuir por algum tempo? Obrigado. Lucas, bom dia, obrigado pela pergunta também. Para explicar bem, a VEG trabalha com uma rede de distribuidores bastante ampla no Brasil e em outros países onde a gente está solidificado. E essa rede, a maior parte deles, eles são, praticamente trabalham, são VEG, trabalham com a marca VEG exclusivamente. E eles têm um histórico aí bastante favorável de financeiro. A gente tem, são raríssimos os casos que eles encontram alguma dificuldade e a gente tem um relacionamento, acompanhamos de perto. E como eu disse, são empresas já que operam há décadas e tem um histórico, tem já um processo construído e o risco deles é mais baixo. Nessa crise a gente não teve, felizmente, não chegou até nós situações aí críticas deles, não tivemos, mas a gente acompanha bastante no detalhe. Nessa linha a gente ampliou também por conta da geração solar distribuída, uma atuação mais ampla com alguns distribuidores e também as empresas instaladoras. Essas sim são um pouco mais novas, estão se desenvolvendo muito rápido e para isso a gente também faz um acompanhamento bastante de perto. Mas felizmente a gente não teve notícia até o momento de alguma dificuldade por parte dos distribuidores ou dos instaladores, Lucas. Perfeito, muito obrigado, Paulo. Uma segunda pergunta, que na verdade eu não sei se vocês vão poder responder ou não, mas é sobre ciclo curto. Vocês conseguem dar alguma cor sobre como está a rentabilidade de produtos de ciclo curto no Brasil versus o que é historicamente? Oi, Lucas. O André Salgueiro aqui. Na verdade, assim, a gente não abre a rentabilidade por linha, por unidade, né? Mas acho que um slide importante que a gente coloca na nossa apresentação institucional, que mostra a dinâmica entre as margens e os preços dos equipamentos de ciclo curto e de ciclo longo, a gente tenta mostrar que os equipamentos de ciclo curto, eles não têm uma variação muito grande de preço e, consequentemente, de margem, independentemente do cenário, né? Então, eles tendem a ter essa dinâmica de preço um pouco mais estável. E, obviamente, outro fator a considerar, né, a gente colocou no release, mas tem toda a questão ali de impacto de custo de matéria-prima e outras coisas, então, assim, a gente não está vendo nenhuma pressão de custo, apesar aí da questão do câmbio. Então, acho que continua num nível muito parecido com o que vinha rodando. Perfeito, muito obrigado, André, bom dia. A nossa próxima pergunta vem de Alex Falcão, HSBC. Obrigado pelo follow-up. Eu queria só explorar um pouco mais a parte de fazendas solares. Você falou um pouco, acho que o André falou de que muitos dos projetos ainda não estão 100% contratados para os fornecedores. Em 2021, você tem, teoricamente, um número relevante desses projetos que você vai ter que precisar, você vai ter que começar a construção, ou eles vão ter que começar a colocar CAPEX, né? Você pode dar um pouco um pouco mais de detalhes sobre qual que é o market share de vocês e quem são os principais competidores? Só para entender, e aí o fato de que você teve um competidor, mas aí é mais distribuída pedindo recuperação judicial, isso te dá uma chance de ganhar mais market share nesse segmento também? Obrigado.
Oi, Falcão. O André Salgueiro aqui. Na verdade, assim, a parte de fazendas solares, né, a gente VEG pode endereçar de duas formas, né? A primeira dela, como a gente já fez nos últimos projetos, aí é vendendo a solução chave na mão, né, turnkey, que é a solução completa. Então, a gente faz toda a parte do EPC e entrega o projeto pronto, rodando para o cliente. Mas a gente também tem a opção de vender os equipamentos, né, seja os inversores centrais ou até mesmo a parte de transformadores e subestações. Então, acho que esse é o primeiro aspecto. Então, assim, dentro deste mercado, você tem players que trabalham no modelo da VEG, que são players que endereçam o mercado de forma, fazendo o EPC, a solução completa, e você tem outros players que são integradores, que aí é uma empresa de engenharia, é uma empresa de geração que tem um time de engenharia próprio, e esse pessoal, eles compram os equipamentos separados, e eles acabam fazendo a própria integração e colocando ali a solução completa de pé, né? Então, assim, na primeira parte do negócio, a gente tem a opção de vender a solução completa, na segunda, a gente tem a opção de endereçar via os equipamentos. Então, os competidores é mais ou menos por aí, você tem nos dois tipos de negócio, né? Em termos de market share, a gente não tem um número tão preciso, dado a dinâmica do negócio, então em alguns momentos você tem vários projetos acontecendo, em outros menos, como está acontecendo agora, mas acho que o mais importante, e eu tentei até resgatar um pouco aqui, né, se a gente pegar os leilões ali de 2018, 2019, e aí 2019 a gente teve um A-4 e um A-6, então a gente está falando que esses projetos eles têm que estar prontos ali entre 2023 e 2025, a gente tem praticamente todos esses projetos sem a definição do fornecedor, seja um fornecedor que vai prover a solução completa ou seja um integrador que vai comprar os equipamentos de forma separada. Então, por isso que a gente acha que a gente pode ter oportunidade nesse mercado, mas talvez sejam oportunidades que vão acontecer mais para frente, né? Como eu falei, 2023 a 2025, uma fazenda solar em 6, 8 meses, 1 ano, dependendo do tamanho, você coloca ela de pé. Então, o pessoal pode esperar aí mais 1 ano e meio, 2 anos para começar a contratar e a colocar esses projetos de pé. Então, a dinâmica macro, né, o cenário macro, com o câmbio alto, o impacto do custo do painel, o custo da energia é mais barato agora, que não incentiva o pessoal a antecipar esses projetos para vender energia no mercado livre, faz com que essa dinâmica ela fique mais próxima das datas oficiais ali de entrada dos projetos. Então, bastante, a gente imagina, né, que esses projetos eles vão ficar mais para o final dos prazos regulatórios. Perfeito, obrigado. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de passar a palavra ao senhor André Rodrigues para as considerações finais. Por favor, senhor André, pode prosseguir. Muito obrigado a todos mais uma vez pela participação e até o nosso próximo encontro. A teleconferência da VEG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.